Essa é a terceira aula do Despertar do Constelador Seguro. E ela é diferente das duas primeiras. Nas primeiras aulas, eu trouxe conteúdo. Eu mostrei o que é constelação, o que ela cura e o que é o lugar de força. Mostrei o método Elo e o CSP12. Você entendeu, você sentiu e algo se moveu em você. Hoje a aula não é de conteúdo, a aula é de clareza. Porque nessa semana você está descobrindo algo muito importante sobre si mesma. Você está descobrindo o que ainda trava a sua jornada para constelar com segurança. E o que você precisa de verdade para começar. Não no abstrato, na prática, com a sua vida, com as suas questões, com um sistema que é seu. E no final dessa aula, você vai sair com clareza. Não com mais conteúdo para processar. Com clareza sobre o que ainda está no caminho, sobre as fases da jornada que você vai percorrer e sobre o que está disponível para quem quer percorrer esse caminho com estrutura, sem estar sozinha. Mas antes de continuar, eu tenho um pedido para fazer para você. Se você ainda não assistiu a aula 1 e 2, para esse vídeo, vai lá e assiste as aulas na sequência. Porque o que eu vou te falar aqui hoje só vai ter sentido se você assistir as aulas primeiro. Então, vai lá e assiste. E agora, para quem já assistiu, bem-vinda à última aula dessa semana. Eu sou Denise Santana, consteladora e formadora de consteladores familiares. E nessa série de aulas, você está descobrindo o caminho para conduzir uma constelação com segurança. E tem uma coisa importante antes de começar. Quem ficar comigo até o final dessa aula vai receber um presente. Um resumo completo do que a gente vai ver hoje. Mas eu só vou revelar como resgatar no final da aula. Então, fica até o final comigo. E agora respira, porque hoje você vai ter clareza. E clareza é o que você precisa para dar o próximo passo. E olha o que chegou para mim depois das aulas. Mensagens. Eu vou ler essas mensagens para vocês. A primeira mensagem. Denise, fiz o exercício da aula 2 ontem à noite. Fiquei em silêncio uns 5 minutos depois. Não sei explicar direito, mas foi como se eu saísse de dentro de uma coisa pesada. Obrigada. Mensagem 2. Quando você falou que quando você está no lugar certo, tudo ao redor sente, meu filho me mandou mensagem hoje de manhã sem motivo nenhum, só para dizer oi. Faz meses que ele não fazia isso. Coincidência? Não sei, mas eu senti. Mensagem 3. Denise, pela primeira vez eu entendi por que eu travava. Não era dom. Era que eu entrava na sessão carregando tudo que era meu. Isso mudou alguma coisa em mim. Ainda não sei o que fazer com isso, mas mudou. E sabe o que eu sinto quando eu leio essas mensagens? Que o campo já começou a trabalhar. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer prática supervisionada. Só de entender, algo já se moveu. Isso confirma o que eu vejo acontecer toda vez que uma mulher entra em contato com esse processo de verdade. Insight não sustenta a mudança, só a estrutura sustenta. Eu sei, e você também sabe, que o insight sozinho não segura. Você entende, você sente, você sai diferente. E aí o filho faz aquela coisa, a mãe liga com aquela frase, o trabalho aperta, o cansaço chega e o padrão antigo que você entendeu perfeitamente volta. E não é fraqueza, é por rotina, por gatilho, por falta de estrutura para se reposicionar quando sai do lugar de força. E é exatamente isso que a gente vai resolver hoje. Porque o que ainda trava sua jornada para constelar com segurança não é falta de vontade, é falta de entendimento, é falta de resposta para as perguntas que ficaram no ar. Mas hoje eu vou responder essas perguntas uma a uma, com honestidade. Mas antes de entrar nas perguntas de hoje, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu sei o que você está pensando agora. Ai, tudo bem para essas pessoas, mas o meu caso é diferente. Então, deixa eu te mostrar quem chegou até mim com exatamente esse pensamento. Encontrei a constelação, como não sei dizer.
E aí começou uma nova caminhada para mim, que foi onde eu senti um chamado. E você veio como anjo, né? Que me pegou na mão, eu até me emociono em relação a isso, e me ensinou como fazer, sem medo, né? Me passando segurança. A Denise é uma criatura encantadora. Ela facilitou a minha vida, assim, ela me fez ver a constelação de uma forma tão fácil, tão leve, que olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É difícil encontrar hoje em dia uma pessoa que ensina como a Denise ensina. A Denise ensina passo a passo como a gente tem que fazer o atendimento. Que eu posso dizer para vocês que vale muito a pena, como valeu para mim, me sinto mais segura e com entendimento melhor do campo. Consegui me conectar ainda mais. Então, eu só tenho a agradecer a Denise. A Denise estruturou o curso dela com métodos, então a gente sabe começar e terminar uma constelação. A Denise trouxe fundamentos, trouxe informações, conhecimentos que me deixaram seguro para facilitar uma constelação. Mas antes de entrar nas perguntas, deixa eu fazer uma ponte rápida para quem está aqui desde a primeira aula e para quem chegou agora. Na primeira aula, você viu que a constelação não é magia. É uma ferramenta que vai à raiz, que alcança o que nenhuma outra abordagem foi feita para alcançar. Os padrões que se repetem, os vínculos que travam, as leis que, quando restauradas, fazem tudo voltar a fluir. E você entendeu algo libertador. Sentir o campo não é dom, é habilidade. Na segunda aula, você foi mais fundo ainda. Você entendeu por que tanta gente que estuda, que acredita, que se dedica, ainda trava na hora de praticar. E não é falta de dom, não é falta de técnica. É que a consteladora precisa chegar no próprio lugar de força antes de conduzir qualquer pessoa. E que nenhum curso ensina isso. Você conheceu o método ELO, essência, lugar de força e ordem. O caminho que organiza a consteladora por dentro. E conheceu também o CSP12, a estrutura que organiza a constelação por fora. O chão que impede que você fique refém da ansiedade, do improviso e do branco mental. E você entendeu algo que mudou tudo, que a sua cura e a sua prática são o mesmo processo. Que você se cura conduzindo e conduz enquanto se cura. Então, você tem o entendimento, você tem o conceito, você sentiu algo se mover, mas ainda tem algo entre você e constelar com segurança de verdade. Perguntas que ficaram, medos que não foram nomeados, dúvidas que apareceram quando você imagina se colocando na cadeira de verdade. E é exatamente isso que a gente vai resolver agora. Antes de mostrar o caminho completo para constelar com segurança, eu quero responder as perguntas que chegaram para mim essa semana. Porque eu sei que algumas delas estão na sua cabeça agora. Pergunta 1. Medo de prejudicar o cliente. A Camila me mandou essa mensagem. Denise, eu sinto o chamado. Eu quero muito, mas eu tenho um medo que não sai da minha cabeça. E se eu errar e machucar alguém? E se o campo mostrar algo pesado e eu não souber o que fazer com aquilo? Camila, obrigada por você me mandar isso, porque eu sei que você não é a única. E eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer resposta. O fato de você ter esse medo já diz muito sobre quem você é e como você vai ser como consteladora. Sabe quem nunca tem esse medo? Quem entra na sessão achando que já sabe tudo, que já entendeu o campo, que já tem as respostas antes de perguntar. Essa pessoa machuca, não por maldade, por arrogância inconsciente. Você que tem medo de machucar já está no lugar certo dentro de você.
Mas eu entendo que o medo não some só com essa resposta. Você precisa de estrutura. E foi exatamente por isso que eu criei o CSP-12. Não como uma lista de passos para decorar, mas como um protocolo de segurança. Cada passo foi pensado para proteger o campo do cliente, para que você nunca fique sem saber o que fazer, para que quando algo pesado aparecer, você tenha o caminho. E aí eu me lembro da Ana. Ela chegou na formação me dizendo: Denise, minha família tem histórico de abuso. Isso aparecer numa sessão e eu não souber conduzir. Aí eu falei para ela: é exatamente por isso que você vai aprender aqui. Para que quando aparecer, e vai aparecer, você saiba o que fazer. E aí, 5 meses depois, ela me mandou uma mensagem às 23 horas, que ela tinha conduzido uma sessão onde apareceu exatamente isso. E ela soube. Não porque ela era especial, porque ela tinha um método, porque ela não estava sozinha. Então, Camila, a pergunta é: quando você errar, você vai ter alguém ao lado mostrando o caminho? Ou você vai estar sozinha tentando adivinhar? Vamos agora para a pergunta 2. E aí a Patrícia me mandou com muito receio. Denise, eu assisti às aulas, eu entendi tudo na teoria, mas quando faço os exercícios, eu não sinto quase nada. As outras pessoas falam de sensações intensas, de coisas que se movem. E eu fico ali esperando e nada acontece. Acho que não tenho o que é preciso para isso. Patrícia, o que você acabou de descrever não é falta de sensibilidade. Mas deixa eu te falar uma coisa antes de qualquer explicação. Eu sei como isso parece. Você assiste as outras pessoas falando de sensações intensas, de coisas que se movem, de emoções que chegam, e você fica olhando para dentro, esperando sentir o mesmo. E nada. E aí você pensa, o que que tem nelas que não tem em mim? Por que para elas sim e para mim não? E isso dói. Eu sei que dói. Porque você quer muito e parece que o que você quer está disponível para todo mundo, menos para você. Mas, Patrícia, o que você está descrevendo não é falta de sensibilidade, é excesso de sensibilidade. Excesso de sensibilidade sem estrutura para reconhecer. Você está dentro do campo, tão misturada com o que está sentindo que não consegue separar o que é campo e o que é você. Você acha que não está sentindo, só que na verdade você está sentindo tudo e não sabe nomear. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já entrou numa sala e sentiu que tinha algo errado entre duas pessoas? Sem ninguém ter dito nada? Sentiu a tensão, a distância? O jeito de um evitar o olhar do outro? Você já fez isso. Isso é leitura de campo. Todo mundo faz. Você só ainda não aprendeu a confiar no que você sente como informação, em vez de descartar como impressão. E tem algo que eu vejo acontecer dentro da formação todas as vezes. As alunas que chegam dizendo que não sentem nada são as que 3 meses depois têm as leituras mais limpas do grupo, porque elas não contaminaram o processo com interpretações precipitadas. Elas foram aprendendo a observar e o campo foi se revelando com clareza. Então, a tua dúvida não é falta de dom, é falta de prática supervisionada para aprender a reconhecer e confiar no que você sente. E é exatamente isso que a formação desenvolve. Aula a aula, prática e prática. E tem uma pergunta que sempre aparece depois dessa, de quem já tentou antes e saiu com a mesma dúvida. A Carolina me escreveu com uma dor muito específica. Denise, esse é meu segundo curso de constelação. No primeiro eu aprendi muita teoria
eu entendi tudo. Me apaixonei ainda mais pela ferramenta. Mas na hora de praticar, eu travei igual. Saí de lá achando que o problema era eu, que não era para mim. Como eu sei que dessa vez vai ser diferente? Então vamos lá, Carolina. Essa é a pergunta mais importante que você poderia me fazer. Eu vou te responder com total honestidade. A maioria dos cursos de constelação ensina a técnica, as frases, os movimentos, as ordens do amor, a teoria do campo morfogenético, e tudo isso é real e importa. Mas nenhum deles te ensina a chegar no teu lugar de força antes de constelar. E sem o lugar de força, você pode ter toda a técnica do mundo e continuar travando. Porque o problema nunca foi a técnica, foi o lugar de onde você estava tentando conduzir. E é exatamente por isso que a formação não começa pela técnica. Ela começa por você, pelo seu sistema, pelo seu lugar de força, pela sua essência como consteladora. A técnica só vem depois. Quando você já tem o chão, aí ela funciona. E não porque você decorou mais, mas porque você está no lugar certo para usá-la. A Sônia chegou até mim depois de 2 cursos. Ela me disse: Denise, eu já sei tudo. Eu sei as frases, as ordens, eu sei como funciona o campo. Só que quando eu sento na cadeira, eu congelo. E aí ela entrou na formação achando que ia aprender mais técnica. E saiu entendendo que sempre soube a técnica. O que ela não sabia era chegar no próprio lugar. Eu me lembro do dia em que ela fez a primeira prática supervisionada. Ela sentou na cadeira, respirou, ficou em silêncio por quase 2 minutos. Eu estava ali do lado. E aí veio uma frase, não decorada, do campo. E aí a colega que estava sendo constelada fechou os olhos e abriu chorando. A Sônia me olhou depois com um olhar que eu nunca vou esquecer. E não era um orgulho, era reconhecimento, como se ela finalmente tivesse se encontrado. E 4 meses depois, ela estava conduzindo com regularidade, do jeito dela, com a sua essência, do seu lugar de força. Então, Carolina, a pergunta não é mais um curso vai funcionar? A pergunta é: esse curso começa de onde os outros pararam? E é exatamente isso que faz a diferença. Vamos agora para a pergunta 4. E a Fernanda escreveu assim, olha. Denise, a minha família tem muita coisa pesada. Abuso, abandono, perdas que nunca foram faladas. Eu tenho medo que o meu sistema seja complicado demais para trabalhar numa formação em grupo, que eu trave todo mundo e que seja demais para processar junto com outras pessoas. Quando a Fernanda escreveu isso, eu senti o peso de cada palavra. Fernanda, o que você descreveu não é um obstáculo para a formação. É o que vai tornar a tua constelação mais verdadeira do que qualquer outra. Porque você não vai chegar no campo de um cliente carregando teoria. Você vai chegar carregando experiência real de ter olhado para o que é pesado e ter encontrado o lugar certo dentro disso. Você vai saber o que é peso sistêmico, porque você viveu. Isso é uma presença que não se aprende em livro e que os clientes sentem. A Beatriz chegou na formação com um histórico parecido com o que você descreveu aqui. Ela ficou em silêncio a aula inteira no primeiro encontro. E depois ela me mandou uma mensagem. Denise, meu sistema é muito pesado. Eu tenho medo de contaminar o grupo. E aí eu falei para ela assim, o grupo vai te sustentar. E você vai sustentar o grupo. Porque é assim que funciona. No 3º mês, numa prática supervisionada, ela estava constelando uma colega. O campo mostrou algo muito pesado. O tipo de coisa que teria feito ela fugir antes.
Só que ela não fugiu. Ela ficou, ela sustentou e depois ela me disse assim: Denise, eu fiquei. Não porque eu era forte, porque eu sabia que eu não estava sozinha. E aí, no final da formação, ela era a consteladora que as colegas mais pediam nas práticas. Não apesar do sistema pesado, mas exatamente por causa dele. Porque ela sabia estar presente no que é difícil, sem fugir. E isso a formação deu a ela. Então, Fernanda, a pergunta não é: meu sistema é grande demais? A pergunta é: estou disposta a olhar para ele com estrutura e com alguém do meu lado? E se sim, é exatamente para isso que a formação existe. E ela vai transformar o que você carrega em presença real no campo. E tem uma pergunta que vai fundo, que não é sobre o sistema do cliente, é sobre o próprio processo de quem vai fazer a formação. A Isabela me mandou algo que eu quero ler com cuidado. Denise, eu tenho medo de entrar nesse processo e abrir coisas que eu não vou conseguir processar. Eu tenho questões com a minha mãe que nunca foram resolvidas, com perdas que ficaram no meio. Eu tenho medo que, se eu começar a mexer nisso, fique pior do que eu estou, que abra e não consiga fechar. Isabela, esse medo que você está sentindo é um dos mais honestos que eu recebo. Eu vou te responder de um lugar muito pessoal, porque eu já tive esse medo. Quando eu estava no início da minha própria jornada sistêmica, eu sabia que eu tinha coisas pesadas no meu sistema. Eu tinha medo de olhar, medo do que eu abrisse e não ia conseguir segurar, que eu podia ficar pior do que eu já estava, e que ia desaparecer dentro de alguma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir processar. E sabe o que me fez dar o primeiro passo? Não foi a coragem, foi ter alguém do lado que eu sabia que não ia me deixar sozinha com o que abrisse. Então, Isabela, você está certa que processo abre coisas. É para isso que ele existe. O que faz a diferença não é não abrir, é ter estrutura e presença para quando abrir. Então, a diferença entre abrir sozinha e abrir dentro de um processo supervisionado é enorme. Quando você abre sozinha, você fica com o que você abriu sem saber o que fazer, sem saber se é normal e sem ter com quem conversar quando algo mexeu demais. Só que quando você abre dentro da formação, cada coisa que se abre tem um caminho, cada movimento tem uma direção. E você não está sozinha em nenhum momento. E aí eu me lembro da Cristiane, que chegou dizendo exatamente o que você disse. Eu tenho medo de abrir e não conseguir fechar. E já na terceira aula, ela se emocionou muito durante uma prática. Me olhou com aquele olhar de o que eu faço agora? E aí eu falei para ela assim: você faz exatamente o que você está fazendo. Você sente, eu estou aqui. E ela me contou depois que foi o primeiro momento da vida dela em que ela sentiu que podia abrir algo pesado sem precisar aguentar sozinha. Então, Isabela, o medo não é abrir sem estrutura e sem alguém do lado. E é exatamente isso que a formação garante. Você não vai fazer esse processo sozinha, em nenhum momento. E agora eu vou ler aqui o que a Luciana escreveu. Denise, eu ainda tenho muita coisa para resolver em mim. Relacionamento com minha mãe, que nunca foi fácil, padrões que se repetem, que eu reconheço, mas não consigo sair. Sinto que eu precisaria resolver tudo isso primeiro antes de começar. Mas aí fico pensando que esse primeiro nunca chega. Então, Luciana, você acabou de descrever exatamente o que acontece com a maioria das mulheres que sente o chamado.
esse primeiro nunca chega. Porque a cura não tem um ponto de chegada onde você finalmente está pronta. É um processo. Esperar estar pronta para começar é esperar uma linha que não existe. Mas deixa eu te dizer algo que muda tudo. Você não resolve as suas questões para depois começar a constelar. Você resolve as suas questões constelando. E quando você olha para o sistema familiar nas aulas, você está olhando para o seu. Quando você pratica com as colegas, você se cura no processo. Quando você aprende a identificar emaranhamentos nos outros, você reconhece os seus. Eu não conheço nenhuma aluna que saiu da formação igual a como entrou. Nenhuma. E não porque a formação é uma terapia, mas porque o processo de aprender a constelar exige que você olhe para dentro. E esse olhar cura. Então, Luciana, a pergunta não é: eu estou pronta? A pergunta é: estou disposta a me curar enquanto eu aprendo? E se sim, você já pode começar. E agora eu vou ler a pergunta da Cristina. E ela foi honesta sobre a rotina dela. E ela fala assim: Denise, eu trabalho, tenho filhos, tenho casa. Assisto suas aulas de madrugada porque é o único horário que sobra. Eu quero muito, mas eu não sei como encaixaria uma formação de 1 ano na minha vida. Parece impossível. Então vamos lá, Cristina. Você está assistindo de madrugada porque é o único horário que sobra. Está tudo bem. Isso me diz tudo sobre você. Não sobre falta de tempo, sobre excesso de comprometimento com todo mundo, menos com você mesma. Você cuida da casa, você cuida dos filhos, você cuida do trabalho. E de madrugada, quando todo mundo dormiu, você aparece para si mesma. Eu ouço isso. E não vou te dizer que uma formação de 1 ano é fácil de encaixar, porque não é. Ela exige que você escolha, que você decida que você também está na lista. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quantas horas por semana você perde sem dormir, remoendo a mesma situação? Pensando no filho que se afastou, no padrão que se repete, no bloqueio que não sai. Eu não estou minimizando o seu tempo. Eu estou dizendo que existe um custo invisível de continuar no mesmo lugar. Em energia, em sono, e em presença para as pessoas que você ama. A formação foi pensada para ser feita no seu ritmo. As aulas são 100% gravadas. Você assiste quando você puder. E pode ser de madrugada, se for o único momento. Tá tudo bem. Os encontros ao vivo também ficam gravados. Você não perde nada se não puder estar ao vivo. Então, a pergunta não é: tenho tempo para formação? A pergunta é: tenho tempo para continuar pagando o custo de não ter estrutura? A formação, ela não vai tomar mais tempo da sua semana. Ela vai dar direção para o tempo que você já está gastando com a dor. E agora eu vou falar sobre a Juliana. Ela foi direta e eu respeito muito isso. Ela falou assim: Denise, eu quero, eu realmente quero. Mas eu fico me perguntando se é o momento certo, se faz sentido agora e se o investimento vale. Vamos lá, Juliana. Faz todo sentido avaliar. É um investimento real. Você merece saber exatamente o que você está avaliando. Então, deixa eu te ajudar a avaliar com honestidade. Quanto que você já investiu em processos que chegaram perto, mas não foram a raiz? Terapia, curso, workshop, livro.
Eu não estou diminuindo nenhum deles. Cada um teve o seu valor. Mas quanto foi investido e o padrão ainda voltou? E existe um custo que ninguém calcula: o custo de continuar no mesmo lugar. Não em dinheiro, em energia, em relacionamentos, em anos vivendo abaixo do que você poderia estar vivendo. E esse custo também é real. E ele se acumula. Mas, Juliana, eu quero te dizer uma coisa sobre essa pergunta que você fez, específica. Às vezes, o não é o momento não é sobre o dinheiro disponível, é sobre o merecimento, sobre acreditar que você tem direito de investir em si mesmo, de colocar a sua transformação em primeiro lugar. E esse padrão de adiar o próprio cuidado, de colocar todo mundo antes de você, é exatamente um dos temas que a formação trabalha na raiz. A relação sistêmica com o dinheiro, com o merecimento, com o direito de receber. Então, talvez a pergunta não seja: é o momento certo para a formação? Talvez a pergunta seja: quando vai ser o momento certo para mim? Você está aqui, você assistiu até aqui. O chamado que você sente não apareceu por acidente. Isso já é uma resposta. Agora eu quero te mostrar algo que vai deixar tudo mais concreto. Porque eu sei que você pode ter ouvido tudo o que eu disse até aqui e ainda estar pensando: mas como isso acontece na prática? Como é o caminho de onde eu estou até eu constelar com segurança de verdade? Então, deixa eu te mostrar o mapa. As 4 fases que toda mulher percorre nesse processo. Não como teoria, como o que eu vejo acontecer dentro da formação, turma após turma. A fase 1 é: você olha para dentro. O mundo inteiro parou para ver 4 astronautas chegando à Lua. Depois de mais de 50 anos, o ser humano voltou ao espaço profundo. Esteve no lado oculto da Lua e viu o que nenhum olho humano tinha visto em décadas. E aí eu fiquei pensando numa coisa enquanto eu assistia. O ser humano foi à Lua, mas ainda não aprendeu a fazer a jornada de dentro. A gente aprende a explorar o exterior, a resolver o que está fora. Só que ninguém ensina a olhar para o próprio sistema, para o que está travado dentro de você, para o que passou de geração em geração sem ser nomeado. E é exatamente aí que a constelação vai, para onde nenhuma missão espacial consegue ir, para dentro de você. E é por isso que a primeira fase do processo não começa pela técnica, começa por você. Você olha para o seu próprio sistema, para o que você carrega, de onde você vem, o que passou de geração em geração sem ser nomeado, o que no seu sistema ainda está pedindo para ser visto. Então, essa fase é para quem veio para se curar e é para quem veio para constelar. Porque os 2 caminhos começam no mesmo lugar. Começam em você. O que acontece nessa fase é algo que a maioria não espera. Coisas que pesavam sem motivo aparente começam a ter nome. O padrão que se repetia começa a ter origem. E a sensação de nunca estar no lugar certo começa a fazer sentido. Você começa a entender que o que carregava não era só seu. Era de um sistema muito maior, de uma história que começou antes de você.
e que pode ser diferente a partir de você. Essa é a fase onde a cura começa. Não quando você constelou alguém, quando você olhou para dentro com estrutura e com alguém do teu lado. E aí a gente vai falar agora da fase 2, que é quando você encontra o seu lugar de força. E essa é a fase que muda tudo, não só como consteladora, como mulher, como mãe, como filha, como pessoa. Porque o que acontece nessa fase não tem nome em nenhum outro processo que eu conheço. Você não aprende uma técnica, você não decora uma frase, você não passa por mais um módulo. Você se encontra de um jeito que talvez você nunca tenha se encontrado antes. E quando isso acontece, a dor que você carregava há anos e não sabia de onde vinha, começa a ter nome. O padrão que se repetia nos seus relacionamentos começa a ter origem. A sensação de nunca estar no lugar certo começa a fazer sentido. O cansaço que não passa nem com descanso começa a se dissolver. E o medo que aparece sem motivo aparente começa a ter endereço. Mas tem algo que vai mais fundo do que tudo isso. Algo que a maioria das abordagens não chega. E que a constelação vai. Existem padrões que não são seus. Existem padrões que não são seus e eles não começaram em você. Eles não falam sobre fraqueza e nem nasceram das suas escolhas. São padrões que passam de geração em geração. Não no DNA, mas na alma do sistema familiar. Maldições hereditárias que se repetem sem que ninguém perceba. Lealdades invisíveis que te prendem a destinos que não são seus. Traumas de antepassados que você está carregando sem ter escolhido. Segredos que ficaram guardados por décadas e que o sistema cobra de alguém. Perdas que não foram reconhecidas continuam abertas, aguardando em silêncio um encerramento. A bisavó que perdeu um filho e nunca pôde chorar. O avô que foi embora e nunca mais foi mencionado. Uma dor que atravessou gerações, de mãe para filha, da filha para a próxima, e agora é você, sem consciência, que carrega isso, repetindo padrões, travando nos mesmos lugares, sofrendo nas mesmas feridas. E não porque você é fraca, mas porque você é leal a um sistema que precisa de cura. E nessa fase, com o método certo, com estrutura, com alguém do lado, você olha para tudo isso. Você nomeia o que ficou sem nome. Você dá lugar ao que ficou sem lugar. E você entende que o que é seu, e o que pertence a quem veio antes, você devolve. Com respeito, com amor, com consciência de que você pode honrar os que vieram antes, sem precisar continuar o sofrimento deles. E quando isso acontece, é como tirar uma mochila que você carregava desde criança e não sabia que estava nas costas. De repente, o peso cede, o ar entra diferente. E você se vê, enfim, no lugar que sempre foi seu, mas que nunca tinha sido vivido por você. Relacionamentos que sempre foram difíceis ficam mais leves. Não porque a outra pessoa mudou, mas porque você mudou o lugar de onde você está.
Decisões que travavam há anos chegam com clareza, porque você parou de decidir a partir de um medo que não era o seu. A criatividade volta, a alegria volta, a vontade de estar no mundo volta. Coisas que você nem sabia que tinha perdido, porque você soltou o que nunca foi seu e voltou para o lugar que sempre foi seu. E é desse lugar, do lugar de força, que você aprende a constelar. Com a tua essência, com a tua voz, com a estrutura que organiza a constelação por dentro e por fora. E não é porque você decorou mais, e sim porque você chegou em você. A fase 3, você pratica com alguém do lado. Você ocupa o lugar de quem conduz uma constelação. Não sozinha, mas com uma presença do seu lado que não julga, apenas ilumina o que você ainda não vê. Aí você ouve assim: olha, aqui você não estava num lugar de força, aqui você saiu, aqui o campo estava mostrando algo que você não viu ainda. E aqui a frase veio cedo demais. Isso é feedback específico, direto, sem julgamento. É o que nenhuma prática sozinha consegue te dar. É o que transforma treino em aprendizado real. E tem um ponto nessa fase que sempre me emociona. A aluna que se culpava após cada prática passa a enxergar com clareza. Ela passa a enxergar com clareza o que deu certo e o que ainda está se desenvolvendo. Ela sai do julgamento. E ela entra no caminho de aprender. E a cura acelera aqui. Porque quando você constela o campo de outra pessoa no seu lugar, você também se cura. Porque são o mesmo processo, sempre. Essa é a fase onde você deixa de travar e começa a conduzir. E aí tem a fase 4. Você constela com segurança. Você senta na cadeira e você está lá. Não perfeita, não sem dúvida, mas no seu lugar, com a sua essência, com a estrutura e com alguém do teu lado. E aí o campo abre. Você lê, você fala, a pessoa fecha os olhos e o campo se move. E depois da sessão, ela te olha de um jeito que você nunca vai esquecer. E não é só gratidão. É um olhar marcado por uma experiência real de quem saiu transformado. E você sai dali com a certeza, não porque foi perfeito, não porque tudo aconteceu como você imaginou, mas porque você estava no seu lugar. E isso ninguém tira de você. E essas são as 4 fases. E elas não são lineares. Elas são espiral. Você vai passando por elas e em cada volta o campo vai ficando mais limpo, a presença vai ficando mais forte e a segurança vai chegando. E não é porque você se tornou outra pessoa, e sim porque você finalmente se tornou você. E agora presta atenção nisso. Tudo que eu te mostrei hoje, as 4 fases, o caminho para constelar com segurança, não é teoria. É o que acontece dentro da formação. Turma após turma, mulher após mulher. E desde que essa semana começou, muitas pessoas me perguntaram a mesma coisa. Denise, como eu percorro esse caminho com você? E a resposta é sim.
existe um caminho. E eu vou te mostrar exatamente o que está disponível daqui a pouco. Mas antes, deixa eu fazer um resumo do que a gente viu hoje. Hoje você veio em busca de clareza e, de alguma forma, algo em você já encontrou lugar. Ficou claro para você. O que ainda te impede de constelar com segurança não é sobre vontade e nem sobre talento ou dom. É sobre perguntas sem respostas e medos que ainda não foram nomeados. E a gente nomeou cada um deles. O medo de machucar, a dúvida sobre a própria sensibilidade, o histórico de cursos que não funcionaram, o sistema pesado, o medo de abrir e não conseguir fechar, a sensação de não estar pronta, o tempo que falta, o investimento que pesa. Cada um desses medos tem uma resposta. E a resposta não é que é fácil. A resposta é que você não precisa fazer isso sozinho. Você viu o mapa das 4 fases, que começa por você olhando para dentro, para o que você carrega, para o que você passou de geração em geração sem ser nomeado. Você viu o mapa das 4 fases, que começa por você olhando para dentro, para o que você carrega, para o que passou de geração em geração sem ser nomeado. Que passa pelo lugar de força, onde maldições hereditárias se soltam, lealdades invisíveis se dissolvem, e você finalmente ocupa o lugar que sempre foi seu. Que continua com prática supervisionada, onde você conduz sem estar sozinho, e onde a cura acelera, onde você para de se julgar e começa a aprender. E que chega numa cadeira, numa sessão real, num olhar que você nunca vai esquecer. Constelar com segurança não é dom, é um processo. E esse processo tem um caminho. E o caminho começa com uma decisão. A decisão de não fazer mais esse processo sozinha. E eu vou te fazer uma oferta agora. Se você veio só pelo conteúdo, tudo bem. Você já tem muito para levar dessa semana e eu fico feliz com isso. Mas se você assistiu essas 3 aulas e algo ficou claro, se você sentiu que esse é o caminho e que você quer percorrê-lo com estrutura, com método e com alguém do teu lado, os próximos minutos são para você. Imagina daqui a alguns meses. Você senta na cadeira, respira e você está lá, de verdade. Não com o coração disparando, não com aquela voz que pergunta, será que eu consigo? Presente no teu lugar. O campo abre e você lê o que está sendo mostrado. Você fala, não de um livro, mas do campo. A pessoa fecha os olhos e algo se move. E você sai dali sabendo que você fez algo real. Não porque você se tornou perfeita, não porque você resolveu todas as suas questões antes de começar. Não porque você esperou ter dom, porque você encontrou o seu lugar. E constelar do seu lugar muda tudo. Sem precisar imitar ninguém, sem precisar fingir que sabe mais do que sabe, sem precisar aguentar sozinha quando o campo mostrar algo pesado. E sem continuar pagando o custo de não chegar lá. O padrão que se repete, o chamado que fica esperando, o peso que não some, os anos que passam enquanto você tenta sozinha o que um método certo resolve com estrutura. Mas antes de falar o que é, deixa eu ser honesta sobre para quem isso é. Essa formação é para você. Se você sente o chamado da constelação e ainda trava na hora de praticar, se você já fez outro curso e saiu com teoria, mas sem conseguir conduzir, se você quer se curar do seu sistema, dos seus padrões, do que passou de geração em geração, e entende que esse pode ser o caminho.
Se você quer constelar com segurança, seja para você mesma ou para outras pessoas. Se você está disposta a olhar para dentro antes de conduzir qualquer outra pessoa. Mas essa formação não é para você se você está procurando mais teoria sem prática. Ela não é para você se você quer uma solução rápida sem processo. Ela não é para você que não está disposta a se comprometer com a sua jornada, com a sua transformação. Se você está disposta, continue ouvindo, porque o que vem a seguir foi feito para você. O que eu tenho para te oferecer se chama Formação em Constelação Familiar Sistêmica. É uma formação completa de 1 ano, que começa por você, pelo seu sistema, pela sua cura, pelo seu lugar de força, e que te leva passo a passo até constelar com segurança. Não é um curso de técnicas para decorar. E não é mais teoria empilhada em cima de teoria. É o processo que vai da raiz e muda de dentro para fora. São 3 pilares. O primeiro pilar é a base que ninguém nunca te deu. A maioria dos cursos de constelação começa pela técnica. Esse começa por você. Você entende os fundamentos sistêmicos de verdade, não como teoria, mas como ferramenta para ler o que está acontecendo no teu sistema e no sistema do cliente. Você trabalha a consciência individual e a consciência coletiva. As feridas ancestrais, os sentimentos adotados, a criança interior, as relações com pai e mãe que moldam tudo. Você aprende a identificar emaranhamentos, exclusões, violações de hierarquia e as frases de cura que restauram a ordem. Isso resolve a dor de quem estuda constelação há anos, mas ainda não entende de onde vêm os padrões que se repetem, nem os seus, nem os do cliente. O segundo pilar é o método que cura e estrutura. Aqui você entra nos temas que a maioria evita. O processo de cura interior, as resistências, os bloqueios em amor, dinheiro e profissão, os casos mais delicados, abuso, traição, aborto, adoção, morte, incesto. Você aprende o método ELO e o CSP12, que são os 2 pilares que organizam a consteladora por dentro e a constelação por fora. Você domina 14 técnicas diferentes. Constelação com representantes, com bonecos, com cartas sistêmicas, na água, com âncoras, constelação de pets, organizacional, estrutural, do básico ao avançado. Isso resolve a dor de quem trava na sessão porque não tem chão, que não sabe o que fazer quando o campo mostra algo pesado, que depende da sorte para que a sessão funcione. Agora eu vou te falar do pilar 3, autonomia que emerge da cura. Para quem quer ter autonomia sobre o próprio processo e nunca mais depender de sessões externas para acessar o que é seu. E para quem quer levar isso para outras pessoas, você aprende como construir presença e autoridade, como captar clientes do lugar certo, como fazer workshops online e presenciais, como usar inteligência artificial para lotar a agenda sem virar especialista em marketing. Você recebe o método CSP12 completo, os 12 passos da consteladora de sucesso, para conduzir com segurança do primeiro ao último momento da sessão. E isso resolve a dor de quem quer atender, mas não sabe ainda como começar, que fica esperando estar mais pronta antes de cobrar, e que tem medo de se vender e perder a essência. Mas a formação não é só conteúdo gravado. São 12 encontros ao vivo comigo, um por mês, durante 1 ano.
para tirar dúvidas, aprofundar o que está sendo vivido e ajustar o que precisar. O que significa que quando você travar, eu vou estar lá. Quando o campo mostrar algo que você não sabe conduzir, eu vou estar lá durante um ano inteiro. É supervisão de casos. Quando você começa a praticar, você não vai estar sozinha. Você traz o caso e eu fico do lado. E eu mostro o que você ainda não está conseguindo ver. É um grupo de WhatsApp exclusivo, com alunos que estão na mesma jornada. O lugar onde você pratica, troca casos, sustenta e é sustentada. Porque o maior perigo depois de aprender não é não saber. É não ter com quem conversar quando o campo mostrou algo pesado às 22 horas. Todas as aulas são 100% gravadas. Você assiste no seu ritmo, no seu horário. De madrugada, se for o único momento. Os encontros ao vivo também ficam gravados. Você não perde nada. A certificação. Ao concluir a formação, você recebe uma certificação de 360 horas, como curso de extensão universitária pela Faculdade de Brasília, reconhecida pelo MEC, pela BRAT e registrada na Biblioteca RDA. Isso significa que você pode atuar profissionalmente com respaldo legal, comprovar a sua formação em qualquer contexto, ter um diferencial que a maioria das consteladoras não tem e cobrar com segurança pelo seu trabalho. E mais do que isso, significa que você não vai mais precisar explicar para ninguém o que você faz. Você tem um documento que fala por você, que valida o que você viveu, que comprova que você carrega, é real e foi construído com método. E agora eu vou falar do bônus. Além de tudo isso, quem entrar nesse lançamento recebe bônus que não estão disponíveis em nenhuma outra condição. O primeiro bônus são as cartas que curam. É uma especialização em cartas sistêmicas, uma das técnicas mais poderosas da constelação, aprofundada em um módulo exclusivo para quem quer dominar o que a maioria das consteladoras ainda está aprendendo a usar. Esse curso era vendido por valor de R$ 497 e você vai levar de graça. O segundo bônus é o Campo Nunca Fecha, que é o acesso por um ano à comunidade exclusiva de prática em constelação. O lugar onde você nunca está sozinha depois que a formação termina. Onde você pratica, troca casos, recebe suporte e sustenta outras mulheres na mesma jornada. São aulas semanais, ao vivo comigo. Porque o maior perigo depois da formação não é não saber, é praticar sozinha. Se você quiser entrar hoje nessa comunidade, você pagaria o valor de R$ 2.000, mas vai sair de graça para você que se inscrever na formação. E ainda tem, como bônus 3, o Tabuleiro Vivo, que é o acesso ao aplicativo exclusivo que simula um tabuleiro sistêmico real. Você treina constelações sozinha, no seu ritmo, no seu horário, sem precisar de pessoas disponíveis. Você posiciona representantes e observa o campo. Pratica a leitura. E cada treino fortalece o lugar de força antes de você sentar na cadeira com um cliente real. E você ainda pode usar para constelar os seus clientes. Só a mensalidade dele tem o valor de R$ 297. Você vai ganhar ele. O bônus 4 é quando o campo trava, que é um protocolo de segurança para sessões difíceis. O que fazer quando você congela na cadeira? Quando o campo não abre, quando o representante não se move, quando aparece algo que você não esperava. Um protocolo passo a passo para você nunca sair de uma sessão pensando que o problema é você. E esse protocolo custa R$ 197 e você também vai ganhar de bônus. O bônus 5 é a sua agenda cheia com IA, inteligência artificial. Marketing com inteligência artificial para consteladoras. Tudo mastigado, simplificado, para você lotar a tua agenda sem precisar virar uma especialista em marketing e sem abrir mão da essência do trabalho. O valor é R$ 397,
mas vai sair por 0 para você. O bônus 6 é a sua constelação. A autoconstelação guiada, para quem entrou para se curar e quer ter autonomia sobre o próprio processo. Você aprende a trabalhar o seu próprio sistema sozinha, quando precisar, sem depender de sessões externas para sempre. De 297 por 0. O 7º bônus são 3 clínicas sistêmicas ao vivo, que são 3 encontros ao vivo, onde a gente trabalha casos reais com supervisão direta minha. Uma no início, para você ver o processo funcionando, uma no meio, para tirar as dúvidas e ajustar, e uma no final, para consolidar. Isso normalmente não faz parte, mas para quem entra nesse lançamento, faz. De 891 por 0. Mas antes de falar o preço, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto você já gastou tentando chegar onde você está tentando chegar? Quanto você já gastou em terapia, em curso, em processos que chegaram perto, mas não foram a raiz? Quanto tempo passou tentando resolver sozinha o que um método certo resolveria em meses? Eu não estou diminuindo nenhum desses processos. Cada um teve o seu valor. Só que existe um custo invisível de continuar no mesmo lugar. Em energia, em relacionamentos, em anos vivendo abaixo do que você poderia estar vivendo. E agora, olha o que está disponível para resolver isso de vez. A formação completa, o valor é R$3.000. O bônus 1, cartas que curam, R$497. O bônus 2, o campo nunca fecha, R$2.000. O bônus 3, tabuleiro vivo, R$297. O bônus 4, campo que trava, R$197. O bônus 5, sua agenda cheia com IA, R$397. O bônus 6, a tua constelação, R$297. E o bônus 7, 3 clínicas sistêmicas ao vivo, R$891. Então, se você fosse comprar tudo isso separado, você ia pagar R$7.576. E agora, o investimento. Olha o que está disponível. Se eu cobrasse 7.576, seria justo. É exatamente o que está disponível. Se eu cobrasse R$5.000, ainda seria um investimento que se paga na primeira turma que você facilitar ou em um mês de atendimento. O investimento na formação é R$ 2.998 à vista ou 12 parcelas de R$ 298,90. São menos de R$10 por dia. Menos do que uma sessão de terapia por mês. Por um ano inteiro de formação, supervisão, transformação, comunidade e acompanhamento. Só que eu tenho uma condição especial de lançamento para você que está aqui, participando do Despertar do Constelador Seguro. Para quem se inscrever nessa segunda-feira, e somente nessa segunda-feira, eu vou dar R$ 1.500 de desconto. Isso mesmo. Eu vou tirar R$ 1.500 do meu bolso para te ajudar, para facilitar sua entrada nessa jornada tão profunda de conhecimento, transformação e cura. Então, se você se inscrever na segunda-feira, você não vai pagar R$ 2.998. Você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 154,93. Ou, à vista, R$ 1.498. Gente, dá menos de R$ 5,50 por dia. É menos que um café na rua. Uma economia singela que você faça já consegue se inscrever e dar um passo gigante que vai mudar a tua vida. E não para por aí, não. Eu gosto de pessoas comprometidas. Quem está comprometida, me fala aqui. Deixa eu te falar como é que vai funcionar. As inscrições, elas vão abrir na segunda-feira, às 8 da manhã. Só que eu criei um grupo VIP, para quem está super comprometida com a tua transformação. E quem estiver nesse grupo vai ter condições melhores e mais chances de conseguir os bônus que eu vou falar agora.
que são bônus super exclusivos. Nesse grupo VIP, eu vou liberar o link às 7 horas da manhã, 1 hora antes dos demais. Aí, talvez você esteja se perguntando: ah, Denise, mas qual é a vantagem? Então, presta atenção. Quem estiver comprometida e se inscrever nos 10 primeiros minutos, das 7 horas até as 7h10, ganha uma sessão individual com uma consteladora formada e supervisionada por mim, para olhar para o seu próprio sistema antes de entrar na formação. E o valor é de R$ 300. Quem ficar entre as 5 primeiras inscritas recebe um upgrade automático. Em vez da sessão com o meu time, você ganha uma sessão individual comigo, só nós duas, para olhar especificamente para o teu sistema. E o valor, R$ 546. Então, as 5 primeiras ganham uma constelação comigo. E as outras que se inscreverem até as 7h10 ganham uma constelação com o meu time. Então, quem está super comprometida, eu sugiro fortemente que entre no grupo VIP. E eu vou mandar o link aqui. Talvez tenha um botão aqui embaixo com o link do grupo. Eu vou mandar também o link lá nos grupos. E você também pode ir lá no meu Instagram e digitar VIP em qualquer comentário, direct ou stories, que eu vou te mandar, mas não agora. Segunda-feira, abre as inscrições oficiais da formação em constelação familiar. E assim que você realizar a sua inscrição, você já terá acesso imediato. Você já pode começar a assistir às aulas. As aulas gravadas que você pode assistir no teu tempo. Você vai ser adicionado a um grupo de alunos para ter acesso aos encontros ao vivo, a comunidade de prática. E assim que você entrar, alguém da minha equipe vai entrar em contato e te explicar tudinho. Tudo que você precisa saber. E agora, continua aqui comigo que eu tenho algo mais importante para te falar agora. E eu preciso te falar que pouquíssimas formações têm a minha garantia. Não é uma garantia comum. É uma proposta irrecusável. O nível 1 dessa garantia, 7 dias, sem nenhuma pergunta. Então, se você, por qualquer motivo, entrar e sentir que não é para você, me avisa em até 7 dias e eu devolvo tudo, sem pergunta e sem burocracia. O nível 2, 90 dias de resultado garantido. Então, se você assistir às aulas, participar da comunidade de prática, fizer o que é ensinado e em 90 dias ainda não conseguir constelar com segurança, você me chama. Eu faço uma mentoria individual e um direcionamento guiado especialmente para você, sem nenhum custo adicional. O nível 3 é a proposta irrecusável. Se depois da mentoria e do direcionamento você fizer tudo o que eu indicar e mesmo assim não se sentir segura para constelar, eu devolvo todo o valor da tua inscrição e ainda te dou mais R$ 500. E eu faço essa proposta porque aqui dentro comigo é impossível você não constelar com segurança, porque eu não te largo no meio do caminho. Eu pego na tua mão e eu vou junto com você. Então, vamos recapitular a última coisa antes de eu fechar. As inscrições abrem na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Mas eu vou criar um grupo VIP para quem está super interessado. Quem entrar nesse grupo vai receber o link de inscrição 1 hora antes de todo mundo, às 7 da manhã. 1 hora antes da abertura oficial. Isso vai te dar muito mais chance de garantir a tua vaga e de conquistar todos os bônus, de inclusive a constelação comigo, que são apenas para as 5 primeiras. E a constelação com o meu time, que é para todo mundo que se inscrever entre 7 e 7h10. Ou seja,
Se você não estiver nesse grupo VIP, você não terá chance de ter esses bônus. Somente os outros que eu já te falei. E para entrar no grupo VIP é simples. Clica no botão aqui embaixo, ou então vai lá no meu Instagram e digita VIP em qualquer comentário ou no direct. E eu te mando o link do grupo direto para você. Não deixa de entrar, porque quem estiver no grupo VIP chega primeiro. Agora eu quero te mostrar algo com clareza, os seus próximos passos. Você tem 3 caminhos a partir daqui. O primeiro caminho é: você fecha essa aula, volta para a rotina e continua fazendo o que já fez. Talvez pesquise mais um pouco. Talvez faça mais um curso em algum momento. Talvez o chamado que você sente fique esperando mais um tempo. Você conhece esse caminho e você sabe como ele costuma terminar. O segundo caminho, você decide sozinha. Pesquisa, treina, pratica sem supervisão. Talvez, em alguns anos, chegue em algum lugar. Mas sem um lugar de força como base, sem o CSP12 como estrutura, sem alguém do lado mostrando que você ainda não consegue ver em si mesma, o caminho é longo e solitário. E o custo invisível de continuar carregando o que você carrega se acumula. E aí você tem o terceiro caminho. Você entra agora com o método certo, com a estrutura que organiza por dentro e por fora, com supervisão real, com uma comunidade do lado, com a minha mão na sua, durante todo o processo. O terceiro caminho é o mais inteligente, mas quem escolhe é você. Lembra do que eu falei no começo dessa aula, que quem ficasse até o final ia receber um presente? Então, chegou a hora. Eu preparei um resumo completo do que a gente viu hoje. As 8 perguntas respondidas, o mapa das 4 frases, os pontos centrais para constelar com segurança, tudo organizado de forma simples para você guardar, para você revisitar e usar sempre que precisar. Para resgatar é simples. Vai lá no meu Instagram, encontra o último post fixado dessa aula e comenta a palavra seguro. Eu vou liberar o PDF direto para você.